Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está nos assistindo. A gente começa mais um episódio do Direito de Boteco. Como vocês bem sabem, eu sou Emerson Rosa, apresentador do podcast. E hoje, especificamente, a gente trouxe um tema que está em muita alta na nossa sociedade, que é a descriminalização das drogas. Nesse podcast, a gente vai abordar os pontos positivos, que são os prós, e os pontos negativos, que são os contras. Para isso, eu não poderia chamar outra pessoa senão o meu querido convidado, Dr. Cristiano Marona, que ele é advogado, mestre e doutor em Direito pela USP. Vou passar a palavra para ele e nesse episódio a gente vai justamente tentar abordar de forma muito simples para que você consiga entender quais são os pontos que merecem uma maior atenção, seja ela de ponto positivo ou ponto negativo. Doutor Cristiano, tem a palavra. Tudo bem? Olá, Emerson, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Doutor Cristiano, ou Cristiano, né? Você Isso, tinha por falado para favor. dispensar o doutor e o senhor. Exato. Eu vou começar aqui perguntando para ti. Essa questão da descriminalização das drogas gera muita dúvida nas pessoas, né? Porque quando você traz esse termo descriminalizar, ao ver de uma pessoa simples, que é o público que a gente busca atingir, eles pensam, vai liberar tudo, né? E vai abrir a porteira, como a gente costuma falar. Explica um pouquinho para nós o que seria essa descriminalização. Como é que funcionaria isso? Bom, descriminalizar significa deixar de considerar crime. É diferente, por exemplo, de despenalizar, que é quando uma conduta é incriminada, mas é punida com penas alternativas à prisão. Então, hoje, a lei de drogas, no artigo 28, ela criminaliza a conduta de portar drogas para uso pessoal. Mas ao cominar a pena, ao prever uma sanção, a lei ela não estipulou prisão, mas penas alternativas. Então, o artigo 28 da lei de drogas, ele criminaliza a conduta de quem porta drogas para uso pessoal e sanciona essa conduta com a advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a cursos educativos, né? No que diz respeito à questão das drogas, existem diferentes modelos regulatórios, né, que vão da ultraproibição até a legalização com promoção comercial. Então, quando a gente pega, por exemplo, o álcool, né, que é uma droga, inclusive quando a gente fala de problemas decorrentes de drogas no Brasil, o álcool é o principal problema. O álcool é um modelo de mau exemplo nas políticas de drogas, porque ele é uma droga legalizada em que se permite a promoção comercial. Tem propaganda nos meios de comunicação, tem promoções como Festa Open Bar, que é um convite ao beber irresponsável, etc. De outro lado, a política antitabaco brasileira é um exemplo de boa prática em matéria de política de drogas, né? Houve uma redução significativa do número de fumantes no Brasil nos últimos 30 anos, sem que houvesse necessidade nem de proibir a produção e nem o consumo. Não foi preciso prender nem perseguir criminalmente produtores e consumidores, e mesmo assim, apenas com medidas administrativas, medidas como a proibição do consumo de produtos de tabaco em ambiente fechado, a proibição de propaganda, políticas de preço e taxação, políticas de informação, tudo isso reduziu drasticamente o número de fumantes no Brasil. Na década de 80 havia cerca de 35% da população adulta brasileira que fazia uso de produtos de tabaco, hoje esse número é de cerca de 10%. Então, quando a gente fala de descriminalizar, nós estamos falando de retirar do âmbito do campo criminal, né? E muita gente diz, então você propõe a liberação. Não. Liberadas, as drogas estão hoje, né? Porque hoje quem controla o negócio das drogas ilegais são as facções criminosas, cujo único objetivo é o lucro. Então, crianças, adolescentes, pessoas com transtorno mental que deveriam ser públicos que não deveriam ter acesso a essas substâncias, hoje chegam na boca de fumo, chegam na biqueira e conseguem comprar maconha, cocaína, etc. Né? Então, quando a gente fala em descriminalizar, nós estamos falando em retirar do campo do direito penal, exclusivamente. Né? É diferente, por exemplo, de legalizar. Quando se fala em legalização, estamos nos referindo a regular dentro da lei todo o caminho, toda a cadeia produtiva, né? Todos os ciclos da cadeia produtiva, produção, distribuição, comércio, etc. No seu ver,
e o senhor já pontuou aí algumas coisas que eu consegui perceber. Quais seriam os pontos positivos da descriminalização? Porque para quem nos assiste, ainda existe, eu como advogado, o senhor também, a gente consegue distinguir o que seria a descriminalização e a legalização. Tá próximo, mas para quem é uma pessoa simples, ela não consegue entender. Então, resumindo, a legalização é dizer que está correto, sem problema nenhum. A descriminalização seria não iremos mais punir, mas ainda se adotam ali políticas de prevenção, políticas educacionais, no sentido de consumo disso. É isso? Na verdade, por que as drogas ilegais são criminalizadas, né? Porque existem tratados internacionais, então tem a Convenção de 1961, a Convenção de 1971 e a Convenção de 1988, que são tratados aos quais o Brasil aderiu e cerca de 180 nações do mundo todo também, em que esses países se comprometem a reprimir as drogas, né? Então se entendeu até aqui que a melhor forma de evitar que essas drogas circulassem, que essas drogas chegassem ao acesso das pessoas, seria criminalizar a conduta tanto de quem vende, que é o caso do tráfico de drogas, quanto de quem usa, que é o caso do uso pessoal, né? Então, nós temos no Brasil a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, que criminaliza tanto a posse para uso pessoal quanto o tráfico de drogas. Hoje existe no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 635-659, em que se discute se o artigo 28 da Lei de Drogas é ou não constitucional. Porque quando a lei pune a posse para uso pessoal, ela justifica essa criminalização a partir da ideia de que seria necessária a criminalização para proteger a saúde pública, né? Dentro da ideia de que a pessoa que porta a droga representa um perigo de expansão desse consumo de forma a criar um risco à saúde pública. A crítica que se faz a esse entendimento é o fato de que quem porta para uso pessoal, na verdade, está colocando em risco a própria saúde. E no campo do direito penal, a autolesão é impunível. Então, a tentativa de suicídio é uma conduta, embora socialmente indesejável, ela não pode ser criminalizada. Não faria sentido, por exemplo, processar criminalmente a pessoa que tentou suicídio e não conseguiu, né? Então, para haver crime, precisa haver pelo menos um risco concreto de lesão ao interesse de terceiro. Quando a pessoa lesa apenas a própria saúde, isso não pode ser objeto de crime. E a gente já lida com situações assim, como por exemplo no caso do álcool, do tabaco, dos fármacos, que são substâncias que podem lesar a saúde, mas que não justificam a criminalização. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, entre 1919 e 1933, a comercialização de bebidas alcoólicas era proibida. E quem infringisse essa proibição praticava um crime. Depois de 1933, essa proibição caiu e esse mercado foi regulado, né? Então, o que na verdade nós estamos discutindo é se faz sentido ou não o Estado proibir que pessoas adultas e capazes determinem o que pode ou não penetrar os seus corpos, né? Eu costumo dizer que a proibição é uma espécie de ortopedia moral e o Estado não tem legitimidade para realizar a educação moral de pessoas adultas. Pessoas adultas e capazes devem ser as únicas responsáveis por decidir o seu roteiro de vida, decidir o que fazem no âmbito privado, decidir em relação a condutas que não atingem interesses de terceiro. Eu compreendo perfeitamente quem deseje não consumir drogas, né? Mas essa é uma questão pessoal. Eu não acho razoável que uma ideia, por exemplo, baseada num preceito religioso, se transforme numa lei geral, porque justamente a lei geral abrange todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm religião, né? E nós sabemos que no Brasil o Estado é laico, então a lei ela tem que regular a vida em sociedade de forma a que
possamos ter paz social, de forma a contemplar os múltiplos interesses que existem numa sociedade multifacetada, plural, diversa como a que vivemos. Na sua opinião, quais são os pontos positivos da descriminalização? Bom, então, só para a gente voltar um passo atrás e entender, a criminalização das drogas, ela foi implantada com esse objetivo de construir uma sociedade livre de drogas, de certas drogas tornadas ilegais, e o resultado vem sendo um retumbante fracasso. Então, como eu mencionei, a primeira convenção de 61, depois tivemos a convenção de 71 e depois já de 88, e desde então as drogas ilegais nunca deixaram de existir, ao contrário, hoje as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão baratas, tão potentes e tão acessíveis. Então, do ponto de vista da promessa que a proibição fez, no sentido de impedir que as drogas ilegais circulassem, o resultado é um fracasso. No entanto, além de não impedir que as drogas ilegais circulem, a proibição ela gerou uma série de, digamos assim, danos colaterais. A violência, o Brasil é hoje um dos campeões mundiais de mortes violentas, que supera inclusive zonas de guerra, né? Nós temos aí cerca de 50 mil mortes violentas por ano, e a guerra às drogas é um motor dessa violência, porque as facções que dominam esse negócio disputam território na base da bala, e você não vê isso acontecer, por exemplo, com botecos, né? Você não vê um dono de boteco querendo tomar o boteco do outro na base da agressão armada, porque justamente é uma atividade regulada. Você tem também o problema da letalidade policial, a guerra às drogas é uma carta branca para a execução extrajudicial, você tem o problema da corrupção, você tem o problema do superencarceramento e o fortalecimento das facções criminosas. Descriminalizar a posse para consumo pessoal não vai resolver todos esses problemas, mas vai ajudar a começar a reduzi-los, né? Então, eu penso que descriminalizar tem como aspecto positivo permitir que esse debate seja ampliado e aprofundado, tratar as pessoas que usam drogas com dignidade, né? Reconhecer que aquelas pessoas que usam drogas e que têm problemas em razão disso, que são uma minoria em relação ao universo de pessoas que usam drogas, possam ter acesso a um tratamento mais adequado, porque hoje a pessoa que usa uma droga ilegal, quando ela tem algum tipo de problema, quando ela desenvolve um uso compulsivo, né, ela tem mais dificuldade de ter acesso a tratamentos do que aquele que usa uma droga legal. Então, por exemplo, comparando o álcool com a cocaína, a pessoa que tem problemas com o uso do álcool, ela tem um problema de saúde apenas, né? E ela tem a possibilidade de buscar ajuda, de buscar tratamento, de tentar a recuperação. Quem usa uma droga ilegal como a cocaína e tem problemas em razão desse uso, ela tem, além do problema de saúde, um problema de justiça criminal também, porque é uma droga ilegal e o uso é criminalizado. Então, a pessoa, para buscar tratamento, ela tem que admitir que é criminosa. E isso muitas vezes afasta essas pessoas do tratamento, né? Então, eu acredito que a descriminalização, ela teria como um ponto positivo afastar o estigma de criminoso daquele que faz uso dessas substâncias, e com isso tornaria mais fácil, mais acessível o tratamento para as pessoas que dele necessitam. Veja, com essa política que nós temos hoje, né, de criminalizar o uso, porte ou comercialização, e com essa política que se busca implementar, colocar para valer, né, efetivamente, um projeto de descriminalização, o senhor acha que teria um efeito, ou melhor, você acha que teria um efeito em relação às prisões, encarceramento, taxa de encarceramento, custo de encarceramento, custo de saúde pública? Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão um pouco mais complexa, porque a maior parte das prisões que acontecem por conta de drogas, essas prisões acontecem pelo enquadramento jurídico do tráfico, né, e não do uso pessoal. A gente está falando aqui da descriminalização da posse para uso pessoal. Então, o Supremo está discutindo se o Estado tem ou não legitimidade para criminalizar a posse para uso pessoal, mas mesmo que já são 5 votos favoráveis à descriminalização e um voto contrário,
é provável que a decisão final seja favorável à descriminalização quando o julgamento for retomado, que a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas mesmo se isso acontecer, o tráfico de drogas vai continuar criminalizado, né? E hoje o Brasil tem cerca de 1 milhão de presos, dos quais 1/3 está lá por conta da lei de drogas, por conta do crime de tráfico, do crime de associação para o tráfico. Hoje no Brasil não existe ninguém preso pelo artigo 28, que é uso pessoal. O grande problema é que a lei, ao trazer critérios para diferenciar uso pessoal e tráfico, ela é muito vaga, muito imprecisa. A lei é muito porosa. E isso abre margem para uma grande subjetividade que acaba redundando na criminalização de usuários como meros traficantes, de meros usuários como se fossem traficantes, né? Então, o problema do encarceramento no Brasil hoje em relação à lei de drogas tem a ver com tráfico de drogas e com a falta de critérios objetivos adequados para diferenciar o uso e tráfico, com base na quantidade, no peso, na natureza de cada substância, mas acima de tudo, em função da ausência de um estándar probatório adequado que respeite o ônus da prova e a presunção de inocência. Tentando traduzir isso de uma forma mais simples. Toda pessoa flagrada com drogas, ela deve ser presumida usuária, e só quando houver uma prova concreta de intento mercantil, de ânimo de lucro, é que pode haver tráfico de drogas, a classificação como tráfico, né? E o que acontece hoje é o contrário. A pessoa flagrada com drogas, ela tem que provar que não é traficante, porque senão ela vai ser enquadrada como traficante. E aí essa inversão do ônus da prova, essa presunção de traficância, acaba criminalizando pelo tráfico as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, né? Para quem tem um trabalho, para quem declara imposto de renda, para quem tem olerite, é fácil você comprovar que você sobrevive do seu trabalho honesto. Mas quem está desempregado, quem mora numa comunidade pobre, quem não tem como provar que subsiste a partir de um trabalho honesto e é flagrado com drogas, mesmo que em pequenas quantidades, acaba sendo acusado e condenado por tráfico de drogas, o que é um grande equívoco, né? Porque as nossas prisões estão cheias de usuários tratados como traficantes ou mesmo de pequenos traficantes, né? Que são aqueles que atuam na ponta, na franja, que são presos e imediatamente são substituídos, e além disso, ao ingressarem no sistema prisional, eles vão ser imediatamente cooptados por uma facção, vão sair da prisão piores do que entraram e com uma dívida para pagar para essas facções, né? Então, do ponto de vista do interesse da sociedade, esse modelo vem gerando resultados sempre negativos, né? Porque o tráfico de drogas fica cada dia mais fortalecido, mais rico, é uma atividade extremamente lucrativa, que a proibição gera esse mercado clandestino, esse monopólio, né, que é controlado pelas facções criminosas. A polícia não dá conta de reprimir, então, apesar de todo o investimento financeiro, investimento policial, investimento na repressão, as prisões, etc., as drogas continuam circulando. A gente não tem notícia de que está faltando maconha ou cocaína na biqueira. A polícia se torna cada vez mais violenta, nós temos também esses episódios de corrupção, não apenas na polícia, mas também na polícia, né? Então é um modelo que está degradando a segurança pública, está entregando como resultado a piora dos índices de criminalidade, além de não impedir que as drogas ilegais circulem de forma praticamente livre. A gente anda pelas ruas de qualquer cidade e vê que, apesar de proibidas, as drogas estão sendo consumidas como se fossem legalizadas, né? Eu represento aqui a Dona Maria e o seu Joãozinho que estão nos assistindo. Então me gerou, enquanto você falava, eu tive uma dúvida aqui. Hoje, o sistema que a gente tem em relação a drogas, ele é um sistema que, como você disse, está trazendo resultados assim vergonhosos. Quem nos garante que a modificação disso, que a alteração desse regime, dessa forma de tratar, nos traria melhorias? Existe alguma outra nação, algum outro país, algum outro território que já adotou isso, que tem resultado benéfico, resultado bom? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, o Einstein dizia, né, que loucura
é repetir exatamente as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, insistir nesse modelo, a meu ver, vai aprofundar os problemas que já existem, né? Em especial em decorrência do apartheid social que existe no Brasil. No voto do ministro Alexandre de Moraes, no RE 635-659, ele reconhece expressamente que o sistema de justiça está falhando, e está falhando por conta do racismo institucional, né? Porque ele diz que desde que a Lei 11.343 entrou em vigor em 2006, um naco, né, uma faixa de consumidores passou a ser tratado como usuários, mas não é qualquer consumidor, é um consumidor específico, que é o jovem negro morador de bairros periféricos e com baixa instrução, com baixa escolaridade, né? As outras classes sociais não são atingidas por essa distorção da lei. Então, o ministro Moraes ele mostra que pessoas brancas com ensino superior costumam ser considerados usuários mesmo quando flagrados com até 60 gramas de maconha. Que é muita coisa, Que né? é bastante, mas pessoas negras com menos quantidade são classificados como usuários, como traficantes, né? Então, a gente tem um sistema que, digamos assim, legitima o racismo institucional. Aí você pergunta, existe algum outro modelo hoje que está em vigor e que mostra melhores resultados? Até 2013 não havia nenhum país do mundo que tivesse legalizado o uso de qualquer substância proibida, tornada ilegal. Em 2013, o Uruguai foi o primeiro país a aprovar uma lei para regular toda a cadeia produtiva da maconha. E desde então, o Uruguai tem a maconha legalizada, a produção, a distribuição, o consumo para maiores de 18 anos. No Uruguai, a discussão que precedeu a aprovação dessa lei teve como foco a segurança pública. Então, o governo uruguaio reconheceu que o modelo proibicionista, ele, ao contrário do que ele promete, ele traz como resposta, como entrega, menos segurança pública, porque justamente ele fortalece grupos criminosos, violentos, que geram um resultado social negativo. Depois disso, o Uruguai decidiu também legalizar a maconha, depois Luxemburgo, Malta agora está em processo de legalização, Alemanha, Tailândia. Hoje já existe maconha legalizada nos 5 continentes do mundo, né? Existem muitos países discutindo a reforma das suas políticas de drogas. Aí você me pergunta, esses novos modelos, eles são melhores? Ainda é muito cedo para dizer, porque é uma mudança muito recente, né? Mas sem dúvida nenhuma já é possível identificar algumas mudanças positivas. Primeiro, que a polícia ela passa a ter tempo para priorizar aquilo que realmente importa, que é a criminalidade violenta, que são as organizações criminosas, em vez de ficar perseguindo quem usa droga, né? Eu acho que é completamente sem sentido, do ponto de vista do interesse público, um policial perder o seu tempo querendo prender alguém que está usando drogas, né? Afinal de contas, se uma pessoa fumando um cigarro na rua não desperta nenhuma dificuldade, nenhum constrangimento, desde que dentro de regras, né? Quer dizer, fumar um cigarro é algo que pode causar prejuízo a um terceiro, por isso que não pode fumar dentro de um ambiente fechado, né? Mas a mesma coisa a bebida alcoólica, nós temos aí verdadeiras alcoolândias, né, na cidade, em que há uma concentração enorme de bares, em que as pessoas vão, bebem, muitas vezes se embriagam, o que é um problema, um risco social, né? A gente sabe que violência doméstica, acidentes de trânsito, mortes violentas, tudo isso tem o álcool como gatilho, né? A pessoa vai, toma uma bebida alcoólica, esbarra no outro, isso é motivo para uma briga, às vezes até para uma morte. Não é muito incomum no tribunal do júri casos de homicídio que são julgados por conta de situações que têm na origem o consumo de bebida alcoólica. E a bebida alcoólica é
uma droga legalizada. E é uma droga que pode causar, inclusive, morte por overdose, né? Alguns anos atrás houve, numa cidade do interior aqui de São Paulo, um concurso entre universitários para ver quem bebia mais vodka no menor tempo. E o vencedor morreu, porque bebeu uma quantidade de droga, de vodka, acima da capacidade de metabolização do próprio organismo. Então, Prêmio que o cidadão ganhou. Então a gente lida já com uma droga perigosa como é o álcool sem proibir, né? Sem que o álcool seja proibido, com regras. Você pode beber, mas você não pode dirigir depois de beber, você não pode operar máquinas pesadas depois de beber. Existem regras, né? Então, acredito que nesses lugares onde a maconha foi legalizada, no Uruguai, por exemplo, já houve mudança de governo. Quem aprovou a mudança em 2013, o presidente do Uruguai era o Pepe Mujica. Depois dele vieram outros governos, inclusive de outra orientação política, de direita, e não mudaram essa lei aprovada, né? Eu acredito que essa é uma tendência irreversível, né? Hoje, especialmente nos países digamos assim, com uma democracia mais consolidada, né? Democracias de alta densidade, essa discussão é uma discussão muito presente, porque se entende que os recursos públicos eles são preciosos e eles não podem ser gastos com algo que não traz resultado positivo. Na Holanda, desde a década de 70, apesar da posse de drogas para uso pessoal ser crime, eles decidiram, por uma opção político-criminal, que a polícia não devia reprimir. E aí foram criados os coffee shops, e desde então, na Holanda, existe uma espécie de legalização de fato, né? Então, o que eu posso dizer é, em comparação com países do sul global, porque tem essa diferença também, né? O norte global consome muito mais droga do que o sul global. Então, cocaína, por exemplo, Estados Unidos e Europa tem um consumo muito elevado e a gente não fica sabendo de ações violentas em razão dessa questão. Então, enquanto o norte global fica com a droga, o sul global fica com a guerra, né? Brasil, Colômbia, Peru, em vários lugares há violência em razão da questão das drogas. E na América Latina, o Brasil é um dos últimos países, tem uma das políticas de drogas mais atrasadas, né? O México hoje já discute legalização, a Colômbia, o presidente da Colômbia defende a legalização não apenas da maconha, mas também da cocaína, né? Enfim, essa é uma discussão em andamento e as evidências científicas disponíveis até aqui mostram que esse experimento social vem dando bons resultados. Evidentemente que ainda é muito cedo para dizer que é uma política que deu certo, mas eu não tenho dúvida de que é o caminho correto e à medida em que os problemas e distorções e dificuldades forem surgindo, é possível ir corrigindo a rota. Beleza. Como em todo e qualquer assunto, tudo tem seus dois lados. Então, os pontos positivos a gente já conseguiu ver. Só que quais são os pontos negativos desse projeto, dessa intenção de descriminalizar? Porque com certeza tem. Tem até algumas outras perguntas para fazer. Sem dúvida. Há alguns questionamentos, né? Então, acho que a principal preocupação é com relação ao aumento do consumo, né? Muita gente induz, até por senso comum, que você mudando o modelo regulatório vai haver uma explosão de consumo. Em 1961, quando a Convenção Única de Entorpecentes foi editada, foi promulgada, um dos pressupostos era esse, né? De que a proibição era necessária para evitar uma explosão massiva de dependência que aconteceria se essa proibição não fosse decretada. Só que não há uma relação direta entre o status legal de uma substância e o fato de pessoas usarem ou não. E a prova é o fato de que, apesar de proibidas, as drogas ilegais elas são consumidas mesmo estando proibidas. E aí a questão do aumento de consumo. O que
o que aconteceu nesses lugares onde houve essa mudança, né? Onde a maconha foi legalizada. E até agora, o único experimento social de que se tem notícia é em relação à maconha, porque nenhum país ainda legalizou cocaína ou outras drogas. O Oregon, nos Estados Unidos, descriminalizou a posse de qualquer substância, mas não legalizou, né? Então, o parâmetro que nós temos é o da maconha. Nos países onde houve a legalização da maconha, não se identificou um aumento substancial do consumo. O que aconteceu foi muitas pessoas que não eram visíveis, né, saíram do armário. Então, muita gente que era usuária e que, digamos assim, se escondia por se tratar de uma conduta ilegal, passaram a fazer isso de uma forma mais aberta, né? Além disso, em vários lugares onde a maconha foi legalizada, se identificou que houve uma redução de consumo entre os mais jovens, em especial os adolescentes, o que é um ponto muito positivo, né? Porque, de fato, maconha é coisa de adulto, não é uma droga que deve ser usada por adolescentes nem por crianças. De todo modo, é evidente que esses também são achados que ainda não podem ser considerados definitivos, até porque não existe um único modelo de legalização da maconha. No Uruguai, por exemplo, o Estado ele é o responsável pela produção e pela venda, né? Nos Estados Unidos, em vários estados onde a maconha para uso adulto é legalizada, há uma abordagem mais comercial, né? Então fica nas mãos da iniciativa privada essa atividade. Eu acredito que com o passar do tempo e com a identificação do que deu certo e do que não deu, vai ser possível corrigir a rota, corrigir os equívocos e aperfeiçoar o modelo regulatório. De todo modo, o que me parece indiscutível é a constatação de que proibir e reprimir, sem dúvida, é a pior opção, porque não funciona. O Estado não tem capacidade para garantir que a proibição vai funcionar. Veja os Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais rico do mundo, que tem muito mais dinheiro para investir em matéria de segurança pública ou mesmo em matéria militar, e mesmo assim eles não são capazes de impedir que as pessoas usem drogas. Inclusive hoje os Estados Unidos vivem uma situação muito grave, que é a crise de opioides, né? Que são remédios legais, os chamados painkillers, né? Remédios para dor, que vem gerando uma dependência massiva, remédios à base de ópio, e que causam morte por overdose, né? Então, a meu ver, o que acontece hoje no mundo é uma mudança de direção nas políticas sobre drogas, e essas mudanças elas têm que ser reavaliadas sistemática e periodicamente para que os rumos e os equívocos sejam corrigidos. Mas você pergunta quais são, né, as consequências negativas desse novo modelo. Eu acho que a principal consequência negativa é a percepção de pânico social que existe na sociedade, porque esse pânico social ele é muitas vezes fomentado por interesses políticos conservadores, né, de gente que aposta na manutenção do status quo, porque esse status quo ele é favorável, né, ele permite que a polícia tenha cada vez mais recursos, mais poderes, a violência e a letalidade policial se tornam aceitáveis, né? Então, nós tivemos recentemente algumas operações policiais em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em que dezenas de pessoas foram mortas num período de tempo muito curto. Em 2 dias nós tivemos 30 mortos, e aí os governantes justificam essas mortes dizendo que os mortos eram todos bandidos, todos traficantes, né? Os mortos já estão mortos, não conseguem se defender. O Orlando Zacconi, que é um delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele tem um livro que se chama Indignos de Vida, né, em que ele mostra como são processados os autos de resistência, quando a polícia mata alguém em confronto e diz que essa pessoa era traficante. A simples acusação de ser traficante
já torna essa pessoa indigna de vida. Perante a opinião pública, perante a sociedade em geral, o traficante não tem direito de viver, né? E a polícia ir lá e matar, executar extrajudicialmente é algo positivo. Então, a meu ver, é esse pânico moral, né? Essa forma distorcida como a questão é tratada é o principal problema e é o que nós precisamos superar, qualificando esse debate. Uma dúvida que me surgiu. Na realidade não foi uma dúvida, foi uma questão que me veio. Veja, com a implementação, fazendo valer a partir de então, se aprovada for a descriminalização das drogas, você mesmo disse que vai ter um aumento expressivo na questão do consumo. Não, nós não sabemos disso. As evidências não indicam que haverá esse aumento, pelo menos os dados aos quais eu tenho acesso. Certo. Agora, eu também não posso afirmar peremptoriamente que não vai haver. É Sim. algo que a gente vai ter que avaliar e que vai depender da maneira como isso for feito. Em Portugal, por exemplo, eles descriminalizaram a posse de drogas para o pessoal em 2001, ao mesmo tempo em que eles fizeram um investimento massivo em campanhas de prevenção, em campanhas de acesso ao tratamento. É aí que eu queria chegar, exatamente aí. Então, por exemplo, você pega o caso do tabaco. Como foi feita a redução do consumo de tabaco no Brasil? A partir de campanhas informativas. O tabaco faz mal, o tabaco causa câncer, o tabaco mata, o tabaco brocha, né? Então, informando o público, ele, de posse de uma informação baseada em evidência científica, vai tomar a melhor decisão. Vai haver aqueles que mesmo assim vão querer usar. Ok. Em relação a essas pessoas, o direito de usar está garantido, mas dentro de certas regras. E em relação à população em geral, campanhas de informação para manter a população informada sobre os malefícios que o uso dessa substância produz. Então, quando você vai comprar um maço de cigarro na padaria, está lá aquele selo: o consumo desta substância causa prejuízo à saúde, causa dano à saúde. Tentaram fazer isso com a bebida alcoólica, mas o poder financeiro da indústria da cerveja rechaçou essa proposta. Né? Mas também a bebida alcoólica deveria ter um aviso: o consumo dessa substância causa prejuízo à saúde. Tem lá o beba com moderação, né? É bem discreto, né? Até porque o nosso padrão de beber não é moderado. E se todo mundo beber com moderação, a indústria da cerveja, eu não digo que ela quebra, mas ela vai perder grande parte da sua lucratividade. Sim. Porque eles ganham dinheiro com o consumo abusivo. E a regra no Brasil é o consumo em binge, né? O que é consumir bebida alcoólica em binge? É você tomar 5 ou mais doses de bebida alcoólica sendo homem, ou 4 ou mais sendo mulher, num período de até 2 horas. É como a gente costuma fazer: você senta num bar para tomar um chopp, você não toma menos do que 5 chopps em 2 horas. Né? É difícil a moderação. Até porque esquenta, né? Exato. Não, mas assim, o nosso padrão é o consumo compulsivo. Sim. Né? Então, assim, mesmo em relação à bebida alcoólica, precisaria haver uma campanha de esclarecimento. Eu falei da festa open bar, né? Isso. A festa open bar é um troço que, do ponto de vista de saúde pública, não tem nenhum sentido, até porque é um convite ao beber irresponsável. Festa open bar é pagar um determinado valor para beber até cair, né? Até você entrar em coma alcoólico. O que é, do ponto de vista de saúde, muito ruim, né? Por que eu fiz aquela pergunta para você? Porque, veja só, com a descriminalização, aí agora falando de uma opinião pessoal minha, eu acredito que o aumento de consumo vai ser algo exponencial. Vai ser algo, vai dar um boom. Muitas pessoas vão sair do armário que estavam lá e consumir. Então, mas aí isso não vai significar aumento. Não, esse vai ser só um dizer: olha, eu faço parte. Exato. Mas muitos outros que queriam, que tinham essa vontade, vão passar a consumir. Emerson, eu tenho um pouco de dificuldade de admitir como verdadeira essa proposição pelo seguinte: hoje as evidências científicas não são capazes de dizer o que determina
que uma pessoa tome a decisão de usar ou não uma substância. O que Sim. faz com que a gente decida, por exemplo, tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar uma cachaça. Não tem algo específico que diga, olha, ele vai fazer a partir dali. Exato, Sim. a gente não tem essa informação ainda. Essa percepção minha é mais o senso de convívio com Exato. as pessoas, né? Mas não é algo que você possa afirmar com base em evidência científica. Não. Até porque, eu costumo brincar o seguinte, descriminalizar ou mesmo legalizar não significa que as pessoas vão ser obrigadas a usar. Não é isso. Mas né? se quiser, pode. Sim, claro. É uma possibilidade, uma faculdade. Sim. E o porquê, quando eu seguia nesse raciocínio, que eu acredito que muitas pessoas pensam igual a mim. E não é um preconceito, mas é uma preocupação. Claro. Por quê? Descriminalizou-se a utilização de determinadas drogas, que a gente nem falou de tipos delas, né? Mas usando um termo muito genérico. Aumenta-se exponencialmente esse consumo, no que eu acredito, no que eu penso. Você acha que o Estado hoje, se eventualmente acontecesse isso que eu penso, teria condições financeiras de manter saúde pública para todos? Porque, justificando, uma pequena parcela da sociedade tem condições de ter acesso à saúde privada, ao sistema de saúde privada. A maioria, Sistema Único de Saúde, que é a saúde pública, é o SUS, é o Hospital do Grajaú, é o Pirajussara, é o Pedreira. Sim. É o pessoal, abre aspas, da quebrada, de onde eu sou também. Você acha que o Estado hoje tem condições de prover, de dar acesso à saúde para pessoas que, em decorrência disso, apresentem problemas de saúde? Porque uma vez consumindo, você pode se tornar um viciado, assim como o álcool, assim como o tabaco e etc. Pois é, a sua pergunta, ela não é uma pergunta simples, porque ela tem vários nuances, né? Primeiro, uma coisa é descriminalizar, outra é legalizar. Eu acredito, por exemplo, se descriminalizar como está se desenhando no Supremo, a conduta de usar drogas vai deixar de ser crime, mas vai continuar ilegal do ponto de vista administrativo. Então o artigo 28 ele vai deixar de ser uma norma penal, mas vai continuar existindo como norma de direito administrativo. Então quem portar drogas para uso pessoal vai estar sujeito a sanção de advertência, prestação de serviço à comunidade ou comparecimento a cursos educativos. Então desse ponto de vista, deixa de ser crime, mas não deixa de ser ilegal. Isso vai gerar um estímulo ao consumo? Acredito que não. Alguns dizem que sim, porque deixando de ser crime, a percepção do risco vai diminuir. Isso também é questionável, eu até admito que esse é um argumento razoável. Pensando no sistema de saúde pública, né? O SUS, que é uma grande conquista do povo brasileiro. Concordo. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, depois da morte do George Floyd pela polícia, surgiu um movimento de desfinanciamento da polícia e financiamento de políticas sociais. Uma das políticas sociais que os americanos reivindicam é um sistema público de saúde como o que existe no Brasil. Evidente que o nosso SUS ele não é perfeito, ele tem muitos problemas e um deles é justamente o desfinanciamento por conta dessa política de privatização da saúde, né? Então tem muitos recursos públicos que deveriam ser destinados ao SUS e acabam direcionados ao sistema de saúde privado, inclusive na parte que diz respeito ao ressarcimento que os planos de saúde recebem pelo atendimento de determinadas parcelas da população. Então, o SUS já tem problemas hoje em relação ao financiamento e certamente esses problemas não deixarão de existir em relação a uma mudança de modelo regulatório das drogas que poderia implicar num aumento de consumo. Claro que esse é um problema, claro que isso precisaria ser pensado, mas me parece que há caminhos como esse que eu mencionei em Portugal. Quer dizer, não basta apenas legalizar, ou não basta apenas descriminalizar. Seria necessário realizar uma campanha ampla de esclarecimento, de informação, de educação, para evitar resultados sociais indesejados, como, por exemplo, o aumento do consumo, né? Agora, se você pensar, por exemplo, no álcool e no tabaco, que já são duas substâncias consideradas drogas, né, porque causam prejuízo à saúde, essas substâncias já causam uma série de problemas. Então, há muita gente que tem cirrose, que é uma doença decorrente do consumo de bebida alcoólica e que é tratado pelo SUS, né? Há muita gente que tem problemas de saúde decorrentes do tabaco, câncer, por exemplo,
que é tratado pelo sistema de saúde também. Então o sistema de saúde hoje, ele já absorve grande parte dos problemas de saúde que decorrem do uso de drogas, né? Eu não vejo que uma alteração do status legal implique esse aumento substancial, até porque hoje já existem pessoas que fazem uso de drogas ilegais, o crack, por exemplo, e que são tratados no âmbito da rede pública, né? Eu acho que o problema não é a questão da rede pública, mas o que se pode fazer em termos de medidas complementares. Evidentemente, não basta apenas descriminalizar ou legalizar. É preciso pensar numa política pública unificada, que é o que eu defendo, né? Eu defendo que nenhuma droga deve ser proibida. Por mais arriscada, por mais nocivo que seja o seu consumo, o Estado ele deve criar canais de acesso legal a cada substância para permitir que pessoas adultas e capazes possam ter acesso a essas substâncias da maneira menos arriscada possível. Nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, existe uma experiência chamada salas de uso seguro, em que a pessoa chega lá com a sua droga, normalmente heroína, e ele tem a possibilidade de testar a substância para conhecer o grau de pureza e com isso evitar a overdose. Ele recebe informações sobre redução de danos, ele eventualmente é convidado a aderir a um tratamento voluntário e se ele quiser ele pode fazer isso, se ele não quiser não tem problema, ele não é obrigado. E com isso, resultados positivos no campo da saúde pública são obtidos, né? Então, nesses lugares onde salas de uso seguro foram implementadas, não se identificou morte por overdose, que era um dos problemas que existia lá. Então, eu creio que é possível desenhar uma solução pública que contemple essas preocupações, mas evidentemente não é algo simples, é algo que precisa ser elaborado e o primeiro passo é construir esse consenso político em torno dessa solução. Em relação a isso, agora fazendo um comentário, eu tenho uma opinião a favor e contra. Opinião a favor eu tenho da questão dessa descriminalização, mas não para a forma que vem sendo trabalhada, mas para uso clínico. Muitas pessoas hoje, e a gente vê isso em reportagens, em estudos médicos, e tem pessoas que sofrem com autismo, salvo engano, é uma das patologias, eu não sei se encaixa como patologia ou se é uma condição. Elas conseguem diminuir o seu grau de efusividade, né? Elas conseguem ficar mais calmas com o uso da cannabis. Né? Então, para essas ocasiões específicas, eu acho que é válido, que é correto, é justo. Tanto é que tem decisão judicial que, por vezes, concede a utilização disso. O meu receio e as minhas ponderações contra a descriminalização são exatamente essas. Não existe um estudo clínico que diga que vá aumentar a quantidade de pessoas, mas também não existe um estudo que diga que vai diminuir. Todos eles estão no mesmo patamar. A gente imagina que vá manter aqui no meio termo, ou que vai diminuir. Quem defende que vai diminuir, quem fica preocupado contra. Então, o meu receio é esse. A mudança, mas toda e qualquer mudança gera essa preocupação, né? Traz esse sentimento de incerteza, a gente não sabe se vai dar certo, se vai. Outros países já aderiram, mas pode ser que aqui não dê. Também tem muito interesse público nisso. Interesse político, melhor dizendo, né? Porque a minha preocupação, a pergunta que eu te fiz foi, nós temos condições hoje, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista clínico, de cuidar de pessoas que eventualmente tenham acesso e se viciem? Porque tem uma ou outra pessoa que vai lá no boteco, ó, seu Zezinho, serve um Campari aí pra mim, toma um, toma outro, toma um terceiro, toma um quarto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, pronto, viciou. Ali hoje o Estado já tem um acesso para tratar da pessoa que tem uma determinada doença. Só que será que hoje nós teríamos essa mesma estrutura para uma outra substância que traria outros efeitos que a gente não conhece, ou talvez conhece pouco demais para esse momento? É esse o meu receio, entende? Perfeito, a sua pergunta é ótima, mas eu respondo a sua pergunta com uma outra pergunta. Nós estamos preparados para manter a guerra às drogas? Nós estamos preparados para continuar vendo crianças sendo mortas por bala perdida? Facções criminosas mostrando seu poder, como acontece no Rio de Janeiro, com ônibus queimado, com a cidade paralisada? Nós estamos preparados para continuar a assistir massacres prisionais em que presos cortam a cabeça dos seus companheiros, em que a violência graça? Nós estamos
preparados para continuar a vivenciar a violência que a guerra às drogas proporciona? Eu acho que essa é a pergunta que precisa ser feita. É evidente, as preocupações que você expõe são muito pertinentes. Eu acho que, de fato, nós temos que ter a preocupação a respeito do aumento do consumo. No entanto, eu entendo mais razoável e mais adequado partir do pressuposto de que toda pessoa adulta e capaz, ela deve ter o direito de escolher o que vai fazer. Sim. Se o sujeito gosta de homem, gosta de mulher, gosta de suruba, ou se ele quer ser celibatário, isso é uma questão pessoal. Né? Há aqueles Cada um faz o que bem entende, né? Exatamente, desde que você não prejudique terceiro, desde que você por exemplo, envolva um menor de idade ou alguém que não seja capaz de expressar sua vontade, entre duas pessoas adultas, havendo consenso, tá tudo certo. Né? O mesmo vale para substâncias psicoativas. Eu posso beber até morrer? Posso tomar 5 litros de cachaça em meia hora? Posso. Se eu fizer isso, provavelmente eu vou morrer. É uma intoxicação aguda que vai gerar a morte dessa pessoa. E, no entanto, você entra em qualquer boteco, qualquer birosca, você compra quantas garrafas de cachaça ou uísque ou vodka você quiser. Não tem limite. Né? Chegar num lugar e falar, eu quero 30 garrafas de cachaça. O cara vai te vender. Não existe uma limitação com relação a isso. Então, eu entendo que toda pessoa tem o direito à autogestão farmacológica, né? Assim como a pessoa que tem dor de cabeça toma uma aspirina, em alguns casos há pessoas que precisam usar substâncias psicoativas para lidar com a vida, né? Ser humano é ter que lidar com frustração, com tristeza, com dificuldade. E aí, quando a gente olha para trás, Emerson, a gente chega à conclusão de que o uso de substâncias psicoativas é uma constante antropológica. O que isso significa? Que em toda a história da humanidade, o ser humano sempre usou substâncias psicoativas para alterar a sua consciência ordinária, por motivos religiosos, ritualísticos, por motivos terapêuticos, medicinais, ou meramente por busca por prazer. Né? Eu entendo que essa pulsão do ser humano pela busca de uma consciência ordinária alterada, ela é, como eu mencionei, uma constante antropológica, algo que está em todos nós. Né? Reconhecer essa natureza humana, ou seja, que usar drogas faz parte do nosso ser, da nossa forma de existir, é reconhecer muitas vezes que a vida é dura, que a vida não é fácil, que a vida às vezes é miserável, e que para enfrentar essa dificuldade, às vezes nós temos que buscar algum grau de alienação, até para conseguir suportar e ir adiante. Né? Reconhecer a fragilidade da natureza humana, reconhecer que nós somos feitos disso também, né? E reconhecer que isso faz parte e que não necessariamente quem usa drogas é alguém doente, alguém que precisa de ajuda, ao contrário, como eu mencionei, a maior parte das pessoas que usa drogas não precisa de tratamento, né? Isso vale mesmo para, não é só maconha, isso vale para cocaína, isso vale para o crack, né? A gente fala muito do crack, que é uma droga demonizada, porque ela é associada a pessoas que vivem numa situação de exclusão. Quem que é usuário de crack padrão, que a gente, assim que fala da droga crack, vem à nossa cabeça? É o morador de rua, Sim. É a pessoa que vive na rua. E viver na rua é uma grande dificuldade. A pessoa que está na rua já rompeu todos os laços sociais, trabalho, família, etc. Viver na rua é você estar brigando pela sobrevivência o tempo todo. E o crack é útil. O crack resolve o problema da fome, o crack resolve o problema do frio, o crack resolve vários problemas. E quando essas pessoas estão na rua, elas já romperam laços, já estão em estado de exclusão. Como é que você ajuda essas pessoas? O uso de drogas, no caso, normalmente é um uso de várias drogas, não é uma só, né? Não é só o crack, é o álcool, é a cocaína em pó, é a maconha, são outras substâncias. Você precisa
permitir que essa pessoa seja incluída. E veja como as coisas são, né? A gente costuma se referir a essas pessoas que vivem na rua como noias, como zumbis, né? Essa é uma forma de desumanizar essas pessoas, essa é uma forma de dizer, essa pessoa não é humana. A abordagem correta, a meu ver, é reconhecer a humanidade dessas pessoas, é reconhecer que essas pessoas são exatamente iguais a nós, essas pessoas têm as mesmas necessidades que qualquer um de nós tem. Quais são as nossas necessidades básicas? A gente precisa de um lugar para morar, um lugar para dormir, a gente precisa de pelo menos 3 refeições por dia para conseguir sobreviver, a gente precisa de um lugar para tomar banho, a gente precisa de um trabalho e renda mínimo para conseguir sobreviver. Dá a essas pessoas condições mínimas de dignidade. A gente teve aqui em São Paulo, durante a gestão Fernando Haddad, o programa de Braços Abertos, que, embora não seja um programa isento de críticas, no sentido de que ele tinha problemas e que esses problemas poderiam ser eventualmente corrigidos, aperfeiçoados, mas era uma tentativa de trabalhar com base na redução de danos. O que é redução de danos? Redução de danos é uma estratégia pragmática que reconhece que as pessoas que usam drogas e que ou não conseguem ou não querem parar de usar drogas e que mesmo assim é possível melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, esse programa, reconhecendo a existência do problema, propôs que essas pessoas que vivem na rua e usam drogas pudessem ter acesso a um local para morar, pudessem ter acesso a 3 refeições, pudessem ter trabalho e renda compatíveis com a capacidade de trabalho que eles tinham. E nós fizemos uma pesquisa, na época eu estava na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, fizemos uma pesquisa preliminar do programa de Braços Abertos, e foi interessante, quando a pesquisa foi lançada, o Benedito Mariano, que era o coordenador do programa, ele ficou bravo, ele achou que a pesquisa era uma pesquisa crítica, porque não era uma pesquisa do governo, era uma pesquisa independente que apontou o que havia de bom e de ruim. E depois, passado muito tempo, eles passaram a usar a nossa pesquisa como, digamos assim, uma chancela do programa ter sido um programa positivo. E, de fato, foi um programa que ajudou muita gente. Por quê? Muita gente que fazia um uso problemático de crack e que não conseguia fazer mais nada, depois que entrou no programa, conseguiu organizar a vida de uma forma melhor, conseguiu reduzir, não parou de usar, mas conseguiu reduzir a quantidade de droga que usava, e ao reduzir a quantidade de drogas, eles ganharam uma organização na própria vida que permitiram que eles fizessem planos de futuro e permitiram, inclusive, que eles aderissem a programas de tratamento de maior exigência baseados na abstinência, né? Então, o grande problema que nós temos hoje na questão do crack, na questão da exclusão social, é o fato de que a quase totalidade dos programas de tratamento que são ofertados são baseados na abstinência. E a grande maioria das pessoas que vivem essa situação de rua não consegue aderir a um programa baseado na abstinência imediatamente. Eles precisam primeiro reduzir o consumo, então entrar num programa que busque o tratamento tendo como meta distante no futuro a abstinência, mas como meta imediata a redução do consumo. A redução do consumo é atingida, a pessoa consegue se reorganizar e aí sim ela pode tentar um tratamento mais ousado, mais exigente, né? O grande problema hoje é que todos os governantes, com exceção do Haddad, né? Então antes nós tivemos o Kassab, o Serra, depois o Dória, Bruno Covas e agora o Ricardo Nunes, todos eles querem acabar com a Cracolândia. O próprio nome Cracolândia já é um equívoco, porque coloca o nome do problema na substância. O problema não é a substância, são as pessoas, é a exclusão que aquelas pessoas estão submetidas. E você não pode tratar a exclusão com mais exclusão. Internar à força, internar involuntariamente alguém que está naquela situação, é você duplicar a exclusão. A internação involuntária tem um índice de sucesso de menos de 3%. A grande maioria volta, fica um tempo internada, mas não é para sempre. Quando volta, ela acaba voltando a usar droga. Então, o que a gente precisa pensar é num modelo que leve em conta a humanidade daquelas pessoas, né? Então, desumanizar essas pessoas é uma forma de esconder o problema. É muito útil para os políticos, porque eles dizem assim, não, o problema não é meu, prefeito, ou deputado, ou vereador. O problema é o crack, né? E o crack é algo que ninguém conseguiu resolver no mundo, né? Não é só aqui no Brasil. Então,
o problema ali não é a substância, o problema é a exclusão social. Até porque, como eu mencionei, a maioria das pessoas que usam drogas, qualquer droga, não desenvolve um uso problemático. Aquela situação tem a ver com exclusão, com pessoas morando na rua. Uso de drogas é algo que existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, em qualquer classe social. Essa é uma questão que atinge qualquer pessoa, dos pobres aos ricos, né? Qualquer um está sujeito a ter problemas em função das drogas. A questão é encarar o problema como ele deve ser encarado, sem moralismo, sem uma falsa ideia de causa e efeito, né? Usou crack, já ficou viciado, ou usou cocaína, ou usou maconha. Não, a maior parte das pessoas que usam, inclusive pesquisas mostram isso. No caso da maconha, de cada 100 que usam, 9 vão ter problemas. No caso do álcool, de cada 100, 15. No caso da cocaína, de cada 100, 23. No caso do tabaco, de cada 100, 32. Então, nós temos que construir uma política de drogas baseada em evidências, que é o que hoje não existe. A nossa política de drogas é baseada no senso comum, é baseada em falsas premissas, é baseada nessa ideia de ortopedia moral. O que eu costumo falar, você pontuou bem um assunto que eu sempre prezei. Eu tenho as minhas objeções, tenho as minhas preocupações, como eu já apontei para ti, só que eu acho que é muito importante toda e qualquer pessoa entender o significado da palavra respeito. Porque eu tenho amigos pessoais, pessoas muito próximas, que conviveram comigo em época de faculdade, que são de infância, que são amigos, e eles consomem. E não por isso, e não é por isso que eu vou recriminar de ter amizade com eles, porque não faz deles piores pessoas. Exato. São pessoas, às vezes, que desenvolvem uma profissão bacana, que tem uma tarefa legal, que é um cara que tem um pensamento aberto. Mas você é religioso, você é isso, você é aquilo. É óbvio, né? Do meu ponto de vista pessoal, eu tenho, sim, as minhas preocupações. Claro. E não são preconceitos, mas são preocupações, porque aquilo pode causar um problema na vida de quem eu tanto gosto e também resvalar ou acabar respingando em outras pessoas que não têm contato. Mas tem os pontos positivos que você mesmo expôs e, assim, eu me dou o direito de pensar sobre. Claro. Eu acho que é isso que constrói uma sociedade civilizada, que constrói algo que edifica como um todo. Você respeitar pessoas, você respeitar opiniões, você respeitar pensamentos e se dá o direito de se questionar. Será que o Cristiano falou faz sentido para mim? Será que em algum momento isso realmente pode trazer algum benefício ou não? O que o Cristiano falou não encaixa. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que assiste, né? O respeito às opiniões contrárias, o respeito às ideias divergentes e também se colocar num lugar de questionar, de pensar. Faz sentido? Não faz? Porque é disso que se constrói novas ideias, o progresso da sociedade como um todo, como você disse. Em outros estados, em outros países, já houve a implementação e deu certo. Então, o que se busca aqui é tentar fazer o mesmo que lá. Pode dar certo? Não se sabe. Isso parte de uma discussão. E é para isso que a gente gera esse tipo de assunto, coloca em pauta, né? Sem dúvida. E acho que o seu programa é muito importante nesse sentido, Emerson, porque justamente permite esse livre debate de ideias, né? Eu entendo perfeitamente que existam pessoas que não gostam de drogas e que entendem que a droga é algo nocivo. Eu entendo perfeitamente isso e acho que em muitos casos isso é verdadeiro. Por exemplo, crianças e adolescentes, quem tem filho criança, quem tem filho adolescente, tem uma preocupação justa de não desejar que as drogas cheguem a essa população. Isso nós estamos plenamente de acordo, né? Agora, isso vale para todas as drogas, né? Por exemplo, é muito comum essas festas open bar aí, de pagar um determinado valor e beber à vontade, ter menor de 18 anos. Muito comum, inclusive os menores mesmos, falsificam RG, etc., para poder entrar nessas festas, né? E isso é algo que é prejudicial, é ruim, interessa a toda a sociedade que os adolescentes não tenham acesso a essa substância, que eles só possam beber bebida alcoólica a partir dos 18 anos, como manda a lei. Isso não é uma proposição fora de razão, ao contrário. Agora, o que eu entendo não dá para querer impor uma determinada visão de mundo, muitas vezes baseada na religião, baseada num preceito ético, quando
isso não é universal. A sociedade ela é plural, a sociedade tem gente de todos os tipos. Tem aqueles que são religiosos, que acreditam em Deus, que seguem preceitos religiosos, e tem aqueles que não são. E a lei ela precisa contemplar todo mundo. Mesma coisa no caso do aborto, por exemplo. É evidente que o aborto é algo nocivo, antissocial. Mesmo mulheres que já fizeram aborto, não desejaram fazer o aborto. Elas fizeram o aborto numa situação extrema. A grande questão é, diante da realidade que nós temos, em especial da questão da paternidade responsável, que eu acho que é um dos grandes problemas hoje no Brasil, né? Então lá um homem e uma mulher se conhecem, mantêm relações sexuais, a mulher engravida, e o que acontece na maioria dos casos? O homem se manda e deixa a mulher sozinha para criar uma criança com todas as dificuldades que existem, né? Numa situação como essa, a mulher, sabendo que vai ser abandonada, que vai ficar sozinha, etc., ela não tem o direito de interromper a gravidez? Eu entendo que sim, né? Até porque se quem ficasse grávido fosse o homem, eu não tenho dúvida que o aborto jamais seria criminalizado. A mesma coisa no caso das drogas. O Carl Hart, que é um professor de neurociências da Universidade de Columbia, em Nova York, um homem negro que inclusive na juventude esteve envolvido com o tráfico de drogas e que hoje é uma das principais cabeças aí na questão da farmacologia, ele diz: se o Viagra fosse a droga de escolha de jovens negros periféricos e o crack fosse a droga de escolha de homens brancos ricos, sexagenários ou septuagenários, é muito provável que o crack fosse uma substância legalizada e o Viagra uma substância proibida. Isso com base apenas nos efeitos que as substâncias causam, né? Então, quando a gente fala em proibição das drogas, a gente não está falando apenas de proteção à saúde. Se a gente estivesse falando de proteção à saúde, nenhuma droga seria permitida. A gente não poderia usar álcool, a gente não poderia usar tabaco, a gente não poderia usar fármacos, né? E o Brasil é o campeão mundial de consumo de moderador de apetite, é um dos maiores consumidores de Rivotril, Viagra também é consumir, Viagra e derivados, né? Também é uma droga muito consumida aqui no Brasil, e todas essas substâncias elas causam prejuízo à saúde. Quanta gente morre de problema cardíaco em razão de Viagra, Cialis e essas outras drogas que proporcionam a potência, a virilidade masculina, né? Então, o que eu proponho é uma discussão livre de tabus, livre de preconceitos, que parta do pressuposto de que droga ela é coisa para adulto, não pode ter acesso a criança e adolescente, e de que há pessoas que querem usar. E o que fazer com essas pessoas? Proibir, reprimir, colocar na cadeia ou tentar informar, tentar prevenir por meio de informação e criar regras para que não haja, ou para reduzir os danos em relação àqueles que tiverem problema, que vão ser a minoria, proporcionar um tratamento adequado também. Isso me parece mais útil e com resultados mais positivos do que manter aquilo que nós estamos fazendo, que é reprimir militarmente, ocupar comunidades periféricas, favelas, morros, não é? Porque quem fica com a guerra é a favela. O asfalto, né? O Raul Santiago, que é um ativista do Rio de Janeiro, do coletivo Papo Reto, ele diz: na guerra às drogas, o morro fica com a guerra e o asfalto fica com as drogas, né? Então, a zona sul do Rio de Janeiro, os Jardins aqui em São Paulo, que é o bairro Nobre, muitas pessoas consomem drogas, mas nesses lugares não tem operação policial. A polícia não entra, não sai atirando, não tem bala perdida que mata a criança, não tem pé na porta para invadir domicílio sem ordem judicial. Por quê? Porque são pessoas ricas, porque nesses lugares a violação de direitos ela é reprovada, ela vai gerar consequência para o policial. Por que na favela pode? Por que o policial entra na favela, morre 30 pessoas, morre gente comprovadamente inocente? E outra, mesmo a pessoa sendo traficante, mesmo ela pertencendo à organização criminosa, ela não pode ser exterminada, ela não pode ser executada, né? Porque o papel do Estado é prender, é levar essas pessoas para julgamento. Eles não podem matar indiscriminadamente, né? Veja o que aconteceu
lá com o Duterte nas Filipinas, né? Ele se elegeu com esse discurso de combater a guerra às drogas e estimulou a polícia a matar, inclusive, usuários, né? Morreram dezenas de milhares de pessoas, mortes absolutamente suspeitas de abuso, de execução. E eu acho que essa não pode ser uma solução. O fato de uma pessoa usar drogas, ou mesmo o fato de uma pessoa vender drogas, não pode ser justificativa para que essa pessoa seja sumariamente executada, né? Então, o grande problema da guerra às drogas é esse, é que ela cria um clima que autoriza, que normaliza a violência, e que isso só existe porque o uso de drogas é estigmatizado, né? Uma pesquisa que a Fundação Perseu Abramo fez um tempo atrás mostrou que a maior parte da população brasileira se informa sobre drogas pela televisão, por esses programas policialescos, né? E a maior parte da população brasileira acha que droga é o que o outro usa, né? Então, eu tomo a minha cervejinha, mas o cara que fuma maconha, esse é o drogado, né? E até entre quem fuma maconha tem esse preconceito. Eu fumo maconha e o outro usa cocaína. O que usa cocaína é o que é drogado. É o sujo falando mal lavado. Então, assim, droga é o que o outro usa, né? A gente tem um pouco esse preconceito enraizado. Então, nós temos que partir do pressuposto de que a droga é algo inerente à condição humana, de que nós temos essa necessidade em determinados momentos da vida, em que a gente tem mais dificuldade, em que a gente passa por momentos de tristeza, que a gente passa por perrengues, a gente precisa aliviar a tristeza, a dor, a depressão de alguma forma. Escape, né? E a droga é um caminho, né, que muita gente escolhe. Isso por si só não torna ninguém criminoso, né? O fato de a pessoa usar uma droga não pode implicar torná-la alguém que pratica um crime. O crime é algo muito grave, né? É matar outra pessoa, é estuprar outra pessoa, é roubar outra pessoa. Isso é crime. Usar uma substância não pode ser crime, né? Usar uma substância é algo que faz parte do contexto humano. Inclusive, quem estuda o assunto identifica o seguinte: para você avaliar se o uso é problemático ou não, não basta apenas analisar a substância. Você tem que analisar a substância, a pessoa, né, com as suas características biológicas, com a sua história de vida e o contexto, né, o ambiente. Então, uma coisa é fumar um baseado numa cela superlotada de um presídio. Outra coisa é fumar um baseado com amigos numa praia vendo o pôr do sol. O contexto ele vai fazer a diferença, inclusive sobre o efeito, né? Então, o que eu proponho é que nós deixemos de lado os tabus morais, né? A época da caça às bruxas ficou na Idade Média. Hoje, século XXI, com inteligência artificial, com tecnologia, com o conhecimento que nós temos, não faz sentido adotar práticas medievais como essa, como a guerra às drogas, como a proibição, como você tornar algumas drogas ilícitas e outras lícitas sem base em evidência científica, né? Então, o que eu proponho é a criação de uma política de drogas baseada em evidências científicas que reconheça a necessidade que nós, seres humanos, temos de usar drogas. Claro. Bom, gente, para vocês verem, né? Independentemente de qual seja o ponto de vista, pelo que eu percebi aqui do Cristiano e das minhas falas, é que a palavra de ordem é respeito. Se a gente conseguir entender o respeito e se dar o direito, como eu falei anteriormente, de se questionar, de se abrir a receber novos argumentos, de analisar a situação, se colocar no lugar do outro, né? Exato. De usar a empatia na hora de discutir um assunto desse, a gente consegue tirar conclusões, experiências muito proveitosas, como foi essa conversa nossa. Cristiano, eu queria te agradecer de coração por ter aceito o convite e pode ter certeza que assuntos eu acredito que não faltarão para fazer novos convites a você. Se você quiser, pode deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir aí depois. Legal. Olha, Emerson, queria te agradecer o convite, parabéns pelo seu trabalho.
Um sucesso o seu programa e para mim uma honra ter participado aqui desse debate, que eu acho um debate importante, um debate que precisa ser popularizado, né? A gente precisa levar esse debate para todas as pessoas, porque todas as pessoas estão envolvidas nessa questão. Inclusive a Plataforma Brasileira de Política de Drogas tem uma campanha que diz: na guerra às drogas você também é vítima, né? Mesmo você que não usa drogas acaba sendo vítima da violência, por exemplo, né? Então discutir um novo modelo de política de drogas é interesse de todos nós e todos nós precisamos estar nesse debate, não apenas as pessoas que usam drogas, mas também as pessoas que não usam, porque justamente esse é um assunto que atinge a todos indistintamente. Eu tenho Instagram, eu só não sei exatamente, acho que é @CristianoMarona com 2 N's, eu tenho Twitter, eu tenho Facebook e qual mais que tem? Tem tantas agora. Enfim. Eu não sei mais, tem muita coisa, meu Deus do céu. Mas eu confesso que eu sou pouco ativo nas redes sociais, estava até comentando com o Emerson antes do programa começar, que furtaram meu celular há uns 2, 3 meses. Eu fui no jogo do Palmeiras e Deportivo Pereira. Se eu tivesse ido do São Paulo, não tinha acontecido isso. A gente tá com o pé quente ultimamente. E aí me furtaram o celular e eu peguei um outro aparelho para usar durante esse período e eu não baixei nenhuma rede social, então eu fiquei fora durante esse período. Agora que eu consegui um outro aparelho, que eu vou reativar as minhas redes sociais. Mas me procurem lá, que eu gosto muito de interagir, de conversar, trocar ideias sobre esse tema e tal. E vou também passar a acompanhar você nas redes sociais para poder acompanhar o seu trabalho mais de perto. Cristiano, você tem um artigo também publicado, não tem? Eu tenho. Na verdade, eu tenho um livro. No final do ano passado, eu lancei o meu primeiro livro, que é o Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade, em que eu comento cada um dos 75 artigos da Lei de Drogas a partir de uma perspectiva antiproibicionista. Foi lançado pela editora Contra a Corrente, está à venda aí nas melhores livrarias do ramo, e eu tenho alguns artigos publicados ali ao longo dos anos. Atualmente nós temos uma coluna na revista Consultor Jurídico que se chama Repensando as Drogas, que é um coletivo chamado Repensando a Guerra às Drogas, e toda sexta-feira tem um artigo nosso lá. Eu escrevo lá também, às vezes é um grupo grande, né? Então a gente vai se revezando, mas por lá também no Conjur tem vários artigos que eu escrevi. Quem tiver interesse, só dá um Google. Tá vendo, gente? Se você quiser aí um conteúdo de qualidade para poder discutir, entender, estudar sobre essa questão das drogas e tantos outros assuntos que são bem pesados, mas o Cristiano aborda de uma forma que a gente consegue entender, né? Eu queria agradecer a vocês pela audiência, por acompanhar o programa e pedir para você, segue aí no Instagram a página do Direito de Boteco. Meu Instagram é Emerson R. Rosa, me procura lá, dá um seguir lá, dá um joinha no Instagram, no YouTube também. E é o que eu tenho a agradecer e mostrar para vocês que assuntos polêmicos, eles podem sim ser discutidos de uma forma sadia, de uma forma proveitosa e de uma forma que traga o conhecimento para quem não tem tanta instrução. A gente consegue pegar algo muito pesado e esmiuçar e entregar conhecimento de forma simples e objetiva para vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.